Em relação à perda de dentes, a gente tem um problema social muito grande. Nós temos uma dívida social, na verdade. Eu falo nós, os dentistas, né, de uma forma geral, os nossos dentistas dos anos 80, 90, a gente não tinha essa capacidade de preventiva, né, essa informação sobre a prevenção. Então, a gente vê hoje, atualmente, a gente não perde mais dente. Nós estamos passando por uma geração que não perdemos mais dentes, né? A geração dos nossos avós, uma geração de extracionismo. As pessoas iam para o dentista para extrair dentes. Então, nós ainda temos muitos desdentados. E as próteses, muitas vezes, elas não fazem com que tenha uma boa mastigação. O poder de mastigação é mínimo. Né? Então, a gente ainda tem muita sequela, muitos pacientes sequelados, né? Pode-se dizer assim, sem dentes, usando próteses que não estão bem adaptadas e que não têm, funcionalmente, elas não ajudam na mastigação, né? E a partir da década de 60, 70, surgiram os implantes. Então, já partimos para uma odontologia fixa, umas próteses fixas. Então, com o surgimento da implantodontia, a gente pôde dar mais qualidade de vida para os pacientes em relação à mastigação, estética, autoestima. E a gente posso falar aqui de vários benefícios de uma odontologia fixa, né? Saímos da perereca, né? A prótese total, a prótese total mandibular, e a inferior ela não para na boca, né? Então você vê um paciente que tem uma prótese que é frouxa, como é que ele vai fazer uma mastigação? Como é que ele vai fazer uma fala correta, os fonemas, né? Como é que ele vai fazer uma deglutição correta se tudo é móvel? Então, a gente teve esse avanço na odontologia em si, restauradora, reparadora, reconstrutiva, com a implantodontia. Né? A gente tem esse avanço, graças a Deus. Né? Ainda bem. Uma vez eu estava precisando fazer um canal, e aí eu fui no dentista, eu quero tirar, porque eu não quero passar pelo canal, só tira. Ele, não pode tirar. Aí eu digo, mas eu tenho um inciso sobrando, não dá para tirar o inciso que estão sobrando? No lugar de que aí não vai faltar dente, ou então saca, tira, extrai esse que tá ruim e deixa o siso andar. Não é assim que acontece. Ai, que droga. A gente passou dessa fase aí, Carol, graças a Deus. Dentistas são mais voltados para reabilitar o dente, né? Só extraímos quando realmente não tem mais como salvar aquele dente. No último caso, a extração nossa, você quer extrair, é um absurdo, você quer extrair seu dente, porque a gente vê o dente como órgão. Como é que você vai extrair um dedo? Como é que você vai extrair uma parte de você? Então é essa mentalidade que nós temos, né? E a gente pode ver nossos jovens hoje, eles têm dentes. Nossos jovens têm prevenção, têm atendimento, têm direito à informação. Na verdade, eu vejo que a gente começou com essa divulgação de prevenção e odontologia, e isso ganhou muito em termos de preservação. A gente começou a trabalhar muito com preservação e promoção de saúde, de uma forma mais efetiva, não extraindo dentes. E, antigamente, a primeira coisa que faziam era, assim, eu lembro da mamãe falando, né? Doía só um pouquinho, mas não fazia o procedimento. A gente também teve muitos problemas com estruturas físicas, né? Eu já trabalhei em postos que não tinham condições, eu só tinha uma cadeira para extrair. Então, o que eu ia fazer? Eu ia extrair, né? Então, eu me formei na época, me formei em 98, então meu primeiro emprego foi para extrair 20 dentes por dia. 20 dentes por dia. Eita, menina! Meu primeiro emprego. Né? Isso foi em 98, né, gente? Então, você veja, eu mutilei muitas pessoas no tempo que eu passei, porque não tinha condições estruturais, né? Era um serviço público e o serviço público não tinha investido num consultório para poder me dar condições de salvar dentes. Né? Então, eu só aguentei 2 meses, porque eu saía muito cansada, porque eram procedimentos muito cansativos, né? Procedimento muito extração é um procedimento muito radical e muito cansativo para o dentista também, porque às vezes a cirurgia ela demora, você tem que partir para outros meios, e você está no local que não te dá meios, que não te dá condições, né? Foi bem difícil no meu começo, na minha profissão. Deve que deu uma evoluída, eu espero que agora tenha
Sim, evoluiu, Serviço público Carol. como um todo, O né? serviço Tem, público evoluiu, sim, Carol. A Graças a única Deus. coisa que vem à minha mente é obrigado por eu escovar os dentes todos os dias. Isso, É, é verdade. A prevenção é a principal, viu? Bem onde Totti botou. Eu tenho o DRGE, que eu não lembro mais o que é. Refluxo gastroesofágico. Diga refluxo. Refluxo. Brabo. E mesmo assim, canto direto. E isso acaba gravando, querendo ou não. Tenho dificuldade, às vezes, em certas técnicas vocais, como o drive, por exemplo, por causa do refluxo. E agradeço por esclarecer as dúvidas. Vocês são ótimas. Eu tive H. pylori e consegui tratar. Afeta muito mesmo por causa da dor no estômago. Já que o uso do diafragma utiliza muito do estômago. Eu preciso comentar só uma coisinha, Carol, Pode falar. Vamos descobrir mais coisas hoje sobre o refluxo, tá, gente? Ah. Muitos pacientes vêm ao meu consultório relatando sensibilidade. Sensibilidade ao vento, aquela sensação de dor, sensibilidade dentinária. Hipersensibilidade dentinária, na verdade. Está muito associado ao refluxo. Porque o refluxo ele causa essa acidez. E a remoção de íons importantes para a proteção dos nossos esmaltes, que é o cálcio, o fosfato. Então, o refluxo ele causa essa hipersensibilidade dentinária. Então, nós temos tratamento para isso, certo? O principal tratamento é tratar o refluxo, né? E um tratamento secundário no dentista é a utilização de laser. E a gente também pode utilizar de alguns cremes dentais que são próprios para a sensibilidade. Então, o refluxo também eu vejo em relação, a gente falou muito aqui sobre as disfunções de temporomandibular. Está muito associado, gente, também ao estresse, certo? Sim. A gente falou Demais. aqui a ansiedade, né? Então, nós estamos doentes, na verdade, a nossa população, né? Nossa sociedade anda com muita ansiedade. E isso repercute em tudo, gente. Na questão da fala, na questão do empoderamento, como a nossa colega falou. Essas pessoas que estão socialmente, algumas até marginalizadas, pessoas que podem estar, têm tanto potencial, mas por conta da ansiedade, depressão, eles estão marginalizados naquela sua área que você tão bem atua. E em relação à ansiedade, no consultório nós temos os bruxismo, que são os apertamentos de dentes, são rangimentos de dentes, e isso causa tanto sensibilidade como também perda de estrutura dentária. Então você acaba tendo essa diminuição da sua dimensão de oclusão por conta de perda. Praticamente você está comendo os dentes, rangendo, e você está desgastando os seus dentes. Então é importante que nós temos uso de placas oclusais para isso. Sim. Nós temos vários tratamentos que são multidisciplinares, porque a síndrome da ATM, como a gente fala, ela é multicausal. Mas a maior parte dos problemas estão relacionados à ansiedade. Tá? Então, muitas vezes a gente precisa de um multiprofissional, como psicólogo, como fonoaudiólogo, como outros profissionais, para ajudar no tratamento de uma doença tão multicausal. Tá? Queria só acrescentar isso. É muito também, importante. Né, essa questão aqui da dificuldade de abrir a boca, né? Vai afetar o cantor. Então, tem Sim. muita gente que, eu tenho dificuldade de fazer o ajuste assim, porque eu não consigo abrir a boca. E aí eu vou perguntar, mas por quê, né? O que aconteceu? Você tem... Aí às vezes a pessoa não fala. A gente tem que ficar que nem o INSS, né? Você tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Sim, não. Até a pessoa, quando eu era criança, aconteceu isso, tipo a história do Frank, né? Aí, de repente, levei uma queda, aí eu tenho um enxerto, aí eu não consigo mexer, aí a gente, pronto, agora está, né, temos a causa do porquê você não consegue abrir a boca, né? Então a gente precisa saber disso Isso. também. Eu levei uma queda, porque que eu desci, tudo, quebrou o dente. Não foi minha culpa, cara. Não foi. É porque a gente... só pega pés quando escolhe. a gente brincando lá embaixo. Eu sei que toda vez que eu caí, eu dava tipo uma lascadazinha no dente. A mamãe ficava, tu só cai de boca aberta, tu não sabe fechar essa boca pra cair, não, porque só arrebenta o dente, né? Aí com o tempo vai desgastando o dente, eu acho, e ele já tá quase do mesmo tamanho. Mas uma coisa que eu tava lembrando era assim, eu tinha umas obturações pretas.
Então, quando eu ia rir, que eu via que saía eu ficava tentando não rir, eu ri de boca fechada, pra ninguém ver as obturações lá que me causava muita vergonha. Então, mudava até a minha forma de falar, não abria tanta a boca pra poder não mostrar, né? Aí a Karine trocou pelo branco, agora eu já abro a boca direito, né? Mas acontece que tem muito do costume, de muito tempo você falando, segurando e tal. E aí eu notei isso, né? Só que agora eu já fico assim, não, eu posso abrir a boca, que não vai estar mais aqueles pretão aparecendo e tal. Mas essas coisas vão mexendo, né, com a gente. Afeta a musculatura. Afeta demais a musculatura. Inclusive, eu faço muita associação. Assim, quando eu vejo uma pessoa que tem essa articulação assim, muito travada, eu vejo ou é tímido demais, ou então não mastiga direito. Aí, eu sempre faço... Eu sempre na minha avaliação, eu pergunto, o que você está acostumada a comer? Aí a pessoa diz, estou acostumada a comer sopa, tomar um milkshake, assim, coisas moles, né? E, inclusive, vou até fazer um paralelo. A minha irmã, uma vez, ela foi numa esteticista e a esteticista, assim, se queixou que ela tinha a bochecha muito flácida. Aí ela chegou e falou, Adriana, minha bochecha é flácida. Aí eu olhei pra ela e disse assim, também, tu come pão assado, que não mastiga nada. Eu não vejo tu mastigar. Veja, pega na minha bochecha, veja como eu mastigo. A minha é bem firme, né? Até isso a gente tem que ficar de olho, porque como nesse seu caso aí, a gente tem até que investigar até como é que você tá mastigando e qual é a consistência do alimento que você tá ingerindo. Então é bom a gente comer o amendoinzinho aqui direto. Uma das coisas, né? Amendoim, uma castanha. Né? Uma carne. Isso. Né? Então, chupar laranja, pega a laranjinha, corta, aí bota aqui, faz aqui. Rapaz, É uma coisa interessante falar sobre minha voz. Todo mundo fala que minha voz é rouca. Todo mundo fala assim. A maioria das pessoas falam que eu tenho uma voz assim de recepcionista. Uma voz rouca, né? E eu já fiz um exame. Nas minhas cordas vocais tem um calo. Eu queria vou aproveitar para me consultar aqui. 0800. Mas o calo nasceu sem gritar, sem esforçar. Não, exatamente, porque eu fiz um curso e uma das disciplinas era comunicação oral. E isso me deixou assim bem, nossa, se eu quero ser uma professora, que eu estudei para isso, eu quero ser uma professora, como é que eu vou usar minha voz se eu tenho um calo na minha voz? Então, as pessoas falavam que eu falava baixo, que o último da sala não estava ouvindo nada, então eu tive que trabalhar um pouco. Agora eu já falo mais assim, um tom que eu sei que o último está ouvindo. Mas já me falaram que eu tenho uma voz rouca de recepcionista, assim. E eu fiz esse exame e tem um calo nas minhas cordas vocais, mas algo assim, tranquilo, né? Só não pode. Agora eu fiquei pensando. A minha cara, de tranquilo, calo na prega, mas continua. Então eu convivo com essa minha voz rouca, né? Convivo com essa minha voz. E eu nunca fui atrás, sabe, doutora, para saber exatamente qual seria minhas precauções, minhas cautelas em relação a isso. Que eu sei que eu precisava beber muita água, né? E agora a nossa colega aqui disse que eu podia ser cantora. Era só fazer o curso, o tratamento para ser cantora. E agora uma cantora com voz rouca. Primeiro. Faltando 6 minutos para as 9, nasce uma cantora. Sim, a família toda está esperando. A família está esperando. Não, assim, temos que investigar, assim, porque a avaliação da voz mudou muito. O pessoal acha que é apenas laringoscopia. Não. Eu preciso ver como é que você percebe a sua voz. Como é que eu estou escutando a sua voz. Certo? Eu vou identificar isso na avaliação. O exame de laringoscopia ainda tem uma avaliação acústica. Com todo esse aparato é que eu vou dar um direcionamento melhor para o seu caso. Agora, antecipo. Só beber água não vai resolver de jeito nenhum. Eu bebo pouca água. Não, tem que hidratar mais, mas aí eu tenho que investigar como é que tá a sua higiene do sono, como é que você tá na sua alimentação, como é que você tá fazendo exercícios físicos, porque tem que ter um bom condicionamento físico corporal para também ter um bom condicionamento vocal. Exato. E por fim, temos que continua. Quanto tempo você fez o exame de laringoscopia? Tá com 6 meses? Tá com 1 ano? Tá com muito mais tempo. Então a gente tem que retornar para o médico otorrino para complementar junto com a avaliação com fono. Sim. Porque muito assim, bom.
Pode ser a dúvida de alguém, né? Isso, porque eu sempre pego o professor. Então, quando eu olho um professor, eu já sei qual é a didática que eu tenho, os pilares, digamos assim, para ser um bom comunicador professor. Eu vejo como é que tá o pilar saúde, o pilar liderança, porque um professor, ele é um líder na sala de aula, e eu tenho que ver como é que tá esse pilar do empreendedorismo, no quesito dessa conexão que eles vão fazer com o aluno e com qualquer outro tipo de profissional. São os 3, não, nem é empreendedorismo, é referência. Qual é a referência que ele está tendo para isso? Então, que referência que você está dando na sua voz para isso? No meu caso, eu como fonoaudióloga, eu tenho que ser uma boa referência de voz. Aqui a minha referência está péssima porque eu estou gripada. Mas qual é a minha referência para cuidar disso? Fazendo a nebulização, procurando acompanhamento médico, procurando fazer os exercícios vocais, repouso, para que a minha voz esteja melhor. Então, eu tenho que investigar tudo isso, o seu pilar saúde, a sua referência e a sua liderança. Nós precisamos conversar. Para saber como utilizar a sua voz em público. Cantores também são referências, principalmente os vocalistas, né? Eu considero como líderes ali daquela turma, porque a turma, assim, são os instrumentistas que tocam. Mas quem dá, digamos, a voz na música é o vocalista. Tá na frente, né? Isso. Ali da banda. Mas a gente sabe se poupar, a gente fala assim, só vocês! Mas depende do só você! Entendeu? Só você, tem que saber como fala só você. Porque a pessoa fala, só você! Aí se empolga. Já era, né? Foi com tudo, já não tem mais nada. Ou então passar da metade do show, só vocês, só vocês. Aí vai, só você! Mas Zezé, né? Tá desse jeito. Tá nesse naipe.